Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Mas uma alegria imensa poder estar mais um sábado, podendo me dirigir aos irmãos para trazer uma palavra de edificação para o povo de Deus. Quero convidá-los para abrirem a palavra do Senhor, Escritura Sagrada, no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 31. João, capítulo 5, a partir do versículo 31. Vamos ler do 31 em diante, até o final do capítulo. Todos encontraram? João, capítulo 5, a partir do versículo 31, diz assim: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Oremos. Santo Deus eterno, Deus infinito, Deus maravilhoso, majestoso, perfeito, Tu, ó Pai, que tem nas mãos a chave da vida e da morte. Tu que tem, Pai, o rumo de toda a história em Teus decretos. Tu, ó Senhor, que tem todo o poder, que tem toda a glória, todo o domínio, toda a soberania a Ti, ó Deus, e quem rendemos graças nesse dia de hoje, e quem louvamos, porque não há outro que importa que nos reunamos para prestar culto, senão a Ti, o único Deus verdadeiro. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença como crianças, Pai, como pequeninos, para aprender da Tua grandiosidade, pois só o Senhor é grande. Estamos aqui, Pai, diante de Ti para sermos guiados pela Tua palavra, pela verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, pois com as nossas próprias pernas, com o nosso intelecto, as nossas forças, nós não conseguiremos andar por esse caminho. Mas se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos guiar, nos iluminar, nos fortalecer com o Teu Santo Espírito, certamente seguiremos vitoriosos pelo caminho da verdade. É por isso que nós Te louvamos, pois sabemos que o Senhor é um Deus bom, que ama os Seus filhos, ama o Seu povo, ama a Sua igreja,
quer que todos sigam pelo caminho reto e justo. Por isso eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude, nos guie, que cada palavra que proferida seja tão somente para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar essa mensagem lendo um breve trecho, um breve artigo, primeiro artigo do primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, que fala acerca da Escritura Sagrada. E diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Esse pequeno trecho da Confissão de Fé de Westminster, esse documento histórico, que é totalmente baseado na Escritura Sagrada, é totalmente apoiado nos textos bíblicos. Ele traz duas verdades, ele traz muitas verdades, mas eu quero destacar duas verdades. Que Deus, o Deus verdadeiro, Deus do universo, Criador de tudo, o Redentor, ele se revela para nós de duas formas. Deus, ele decidiu fazer isso. Ele se revela de duas formas para nós. E nós, a gente acaba nomeando as formas para facilitar essa didática, para a gente entender melhor, compreender cada ponto, cada coisa no seu lugar. Nós temos dois tipos de revelação dada por Deus. A primeira revelação nós chamamos de revelação geral. A revelação geral de Deus é aquela que todo mundo vê. Essa está acessível a todos. Nós olhamos para as obras da criação e nós, qualquer um que tenha os sentidos, a consciência no lugar devido, nós olhamos e vemos: há um Deus, há um Senhor, há um arquiteto que programou todas as coisas, que construiu tudo e colocou cada coisa no seu devido lugar, de forma que existe uma harmonia tal na criação, que a própria criação, ela se mantém, ela produz seu próprio alimento, ela produz as próprias condições necessárias para sobreviver. E isso é claramente obra divina. A gente poderia passar não só a noite, mas dias e mais dias e mais dias falando da criação, senão que toda a ciência verdadeira, ela busca entender a criação. Ela não consegue responder quem fez, ela não consegue responder como foi feita, apesar de muitos tentarem, mas ela descreve muitas coisas da criação, de forma que a gente olha para o corpo humano e vemos uma harmonia entre todas as áreas do corpo físico do homem, que o coração do homem desde sempre é um músculo que bombeia sangue, desde que o ser humano surge na verdade, desde que ele é concebido, o seu coração começa a bombear sangue, a bater. Isso acontece do início ao fim da vida, você não precisa ser ensinado, mas seu corpo faz isso, porque é um Criador que ordenou que as coisas fossem assim. A criação, ela subsiste de tal forma em Deus que a harmonia presente nela é extremamente grandiosa. As plantas produzem o seu próprio alimento com fotossíntese, e para isso é necessário sol. Se não houver sol, não existe planta, não existe
nada mais, porque todo o universo entra em colapso. A gente vê as marés que Deus determinou, elas virão até aqui e daqui não passarão. Nós sabemos que tem a ver com a lua e os movimentos dos astros, e que tudo isso é obra de Deus, de forma tal que, se qualquer um dos parâmetros desses que sustentam a física fosse modificado, o universo entraria em colapso. Não existiria vida. E é evidente que isso não é fruto do acaso. Há um Deus. Olhamos para tudo, olhamos para nós mesmos, e mesmo enxergando os nossos efeitos, ainda assim enxergamos a perfeição do Criador. Tudo funciona de tal modo que o Criador fez para que assim fosse. E nós olhamos para a criação, e nós olhamos para tudo que existe, tudo foi criado, e a nossa única resposta para tudo isso é que há um Deus. Contudo, compreender que há um Deus pela criação não é suficiente para a redenção. E Deus, amorosamente, esse mesmo Deus criador, infinito, perfeito, santo, justo e bom, ele decidiu, ele tomou a decisão, a iniciativa de redimir alguns. E não só isso, redimir, chamar de filhos, sermos enxertados na sua família, tornando-nos herdeiros junto com ele, junto com Cristo, seu Filho amado. E Deus foi servido, como diz a nossa confissão de fé, em escrever toda a história da redenção, todo o processo que se inicia ainda no Gênesis, com a queda do homem, e Deus escreve os seus servos, seus filhos, toda a Escritura, para que nós não estivéssemos desamparados agora. Essa revelação é chamada de revelação especial. Muitos até têm uma Escritura, uma Bíblia, mas a revelação especial, ela tem um caráter especial também, para compreendermos verdadeiramente, para crermos verdadeiramente nela, é necessária a ação desse Deus, do Espírito Santo, para nos revelar todos os seus desígnios. E aqui está a revelação especial do Senhor. Nós estamos diante dela. Então, desde o Gênesis, Deus foi servido a escrever pelos seus servos a Escritura, para que nós hoje possamos admirá-la e viver por ela, como esse manual. Se eu quero convidar os irmãos a abrir o livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 8, texto que, reunidos na terça-feira, chamou a atenção do irmão Gabriel. Nós hoje vamos usá-lo também como embasamento para o nosso texto. Gênesis 4, de 1 a 8. Primeiro capítulo da Escritura. Que é pós a queda. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que nós estamos vendo o primeiro crime da história,
Primeiro, homicídio. Esse homicídio tem uma ligação direta com a verdadeira fé, um verdadeiro conceito de fé. Pois a grande pergunta-chave desse texto não é porque Caim matou seu irmão. Isso é fato, isso é óbvio que ele sentiu inveja, ele se sentiu subjugado pelo seu irmão. Ele se sentiu contrariado por Deus ter aceito a oferta do seu irmão e rejeitado a dele. Mas a pergunta mesmo que nós devemos fazer nesse texto é: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Isso é importantíssimo. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Pois sempre, desde o início da Escritura, o Senhor está nos revelando, já revelava ao seu povo que era necessário para que Deus nos aceitasse, para que as nossas obras fossem santas, era necessário que um inocente fosse morto, que o sangue inocente fosse derramado em favor do culpado. E alguém pode perguntar, mas onde então Abel aprendeu isso para que ele tenha sido o primeiro a prestar um sacrifício ao Senhor escrito na Escritura? E eu convido os irmãos a analisarem 2 versículos do capítulo anterior. Capítulo 3 de Gênesis, o versículo 7, diz assim: imediatamente após de Adão e Eva pecarem, abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa que Adão e Eva perceberam quando pecaram foi que eles estavam nus. E eles foram e eles tentaram corrigir o próprio problema deles com o seu intelecto, com aquilo que estava ao seu alcance. E é evidente que aquilo que estava ao seu alcance não era suficiente para corrigir o seu problema. Senão que no versículo 21 desse mesmo capítulo é dito que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O próprio Deus fez vestimentas de pele para Adão e para Eva. E eu posso fazer essa pergunta: como então Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva? Porque para ter a pele é necessário ter um animal, é necessário ter um inocente morrendo. E Deus já havia ensinado imediatamente que a situação de pecado, que as ofensas que nós trazemos a Ele só podem ser remediadas quando o inocente morrer pelo pecador. Nós vimos isso ali no Gênesis como uma sombra, e nós sabemos que essa sombra sempre se referiu a Cristo, o verdadeiro inocente que estava para derramar seu sangue em favor de muitos. E aqui está a resposta. Abel, ele aprendeu, ele foi ensinado pelo próprio Deus, pelos seus pais, quando eles passaram a informação de que Deus rejeitou a forma deles cobrirem os pecados com folhas. Mas Caim, ele decidiu seguir o mesmo caminho dos pais e entregar a sua oferta a Deus, justamente dos mesmos elementos. E Deus rejeita. De forma que quando nós abrimos o livro de Hebreus, os irmãos não precisam abrir, vou ler apenas um versículo, capítulo extremamente conhecido, capítulo 11 de Hebreus, a natureza da fé. No versículo 4, Abel é citado como o primeiro herói da fé. E é dito que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa incrível. Tem apenas uma passagem citando Abel
E ele foi tido como um dos heróis da fé, um daqueles que tiveram testemunho de ser justo. E tudo isso pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E tantos outros testemunhos de fé no Senhor estão revelados na Escritura. Tantos outros. Isso aqui é apenas o 4º capítulo da Escritura. Tem mais de 1000. Centenas de capítulos, centenas de versículos. Tantos outros capítulos vão trazer verdades incríveis sobre heróis da fé. Não heróis por mérito próprio, mas porque eles consideraram Cristo, consideraram o sacrifício de Cristo. Por isso eu quero, voltando ao texto, que se encontra no livro de João, capítulo 5, já está no nosso primeiro ponto. O verdadeiro testemunho. Está a partir do versículo 31. Que é Cristo dizendo: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É interessante que toda essa conversa do capítulo 5, ela se dá após Cristo curar aquele homem que estava paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda. Ele cura aquele homem no sábado. Aquele homem carrega o seu leito no sábado e os fariseus vão interrogá-lo. E Cristo olha para ele e diz: olha, veja que estás curado, então não peques mais. E os fariseus agora começam a interrogar Cristo: quem é você para fazer essas coisas no sábado? E o que Cristo fala é muito impactante. Ele diz que meu pai e eu, nós trabalhamos até agora, sem cessar. E ele passou a ser perseguido, porque os judeus julgavam que ele quebrava o mandamento do dia do Senhor, porque ele se fazia igual a Deus. Quer dizer que ele quebrava, mas os judeus pensavam assim. E Cristo agora, na continuação desse diálogo que nós já vimos na semana passada, no início, só ele vai falar. É uma coisa muito interessante que a gente não vai ver os fariseus o interrogando mais, mas eles agora estão apenas ouvindo Cristo como verdadeira autoridade falando. E ele diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Obrigado. O meu testemunho não é verdadeiro. Eles estavam perguntando assim: quem é você então? Com que autoridade você faz isso e diz ser igual ao Pai? Com que autoridade você diz ter a mesma essência de Deus Pai? E aí Cristo está dizendo: olha, se eu testemunhar de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele fala isso, meus irmãos, porque de fato a lei dizia que quando uma demanda fosse muito séria, como essa era séria, o testemunho da própria pessoa não era válido, era necessário que ela levasse 2 ou 3 testemunhas. Aí tem um famoso texto: se não tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Esse texto não é para dizer que Deus está presente quando a gente está em maior número, não. É no sentido de julgamento, para julgar uma causa, para julgar alguma coisa. Então Deus vai estar presente, significa que Ele vai estar testificando, porque tem testemunhas. E Cristo agora vai dizer: se eu falar de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Ele não está dizendo que ia ser falso o seu testemunho, mas que para a lei não era eficiente o seu testemunho. E agora ele vai começar a expor quem é que dá de fato o testemunho dele. Quem é que mostra que ele é o que ele é Deus, que ele é o Redentor, que ele é o Salvador. Versículo 32, ele já afirma: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aqui ele já está citando o próprio Pai, Deus Pai. Outro é o que testifica a meu respeito. É a outra pessoa da Trindade. Ele tem a mesma essência que eu, mas não sou eu, é o Pai. Ele dá testemunho de mim, pois ele é a própria verdade. Ele é a verdade.
Cristo agora ele vai fazer uma pequena modificação. Ele já começa dizendo, olha, Deus Pai dá testemunho de mim. Mas ele disse, como se ele dissesse assim, eu sei o que é que vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir pessoas dando testemunho. Vocês querem ouvir de pessoas que vocês conhecem. Mas tudo bem. Versículo 33. Mandastes mensageiros a João, e ele lhe deu testemunho da verdade. Vocês mandaram mensageiros a João, não é verdade? Vocês conversaram com João, interrogaram a João, para saber quem ele era, qual a sua missão, qual a sua obra. E nós já vimos isso. Nós já tivemos a oportunidade, com a graça de Deus, de expor esses textos. Mas é importante que a gente relembre. João capítulo 1, apenas umas folhas atrás, umas páginas antes. João capítulo 1, do versículo 19 a 27, diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Eles enviaram mensageiros para perguntar a João: quem é você? Versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora o próprio João sendo interrogado e dizendo: eu sou aquele de que Isaías falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar as veredas, o caminho para o Messias. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E a resposta de João foi, versículo 26, respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Mas na frente, no capítulo 3, João, ele dá novo testemunho de Cristo. Ele afirma: eu não sou o Cristo. E ele diz: no meio de vós está quem vós não conheceis. Capítulo 3, versículos 27 a 30 diz: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Vós mesmos sois testemunhas que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. E João deixa muito claro quando vê Cristo: eis o Cordeiro de Deus. É este que eu estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês queriam ouvir um testemunho? Eu estou trazendo primeiro agora um testemunho humano, do jeito que vocês querem. O testemunho de João Batista. É muito interessante toda a tratativa com João Batista que eles tiveram. E ao responder isso, e ao citar João Batista, Jesus continua sua exposição. No versículo 34 ele diz: vocês querem isso, testemunho de pessoas. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Porque os homens são pecadores. Porque os homens são falhos. E ele continua: digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Alguém poderia pensar, ao ver Cristo ser tão incisivo em suas palavras com aqueles homens, com aqueles fariseus, aquelas pessoas que estavam interrogando, duvidando de quem ele era, da sua autoridade, da sua obra. Alguém poderia questionar: por que Cristo é tão incisivo então? E não é porque ele está sendo rude, mas aqui está a resposta. Eu estou falando assim,
Eu estou dizendo essas coisas que é para que vocês sejam salvos. Afinal, ele mesmo disse que não tinha vindo como juiz, senão ele tinha vindo para salvar pecadores. E ele agora está com esse objetivo. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir direto do Messias, direto do Cristo, direto do Salvador. Eu não aceito humano testemunho, mas eu estou falando isso. Estou gastando esse tempo valioso com vocês para que vocês sejam salvos. E muitas vezes nós ouvimos o Evangelho e desprezamos a verdade de Cristo. Quando Cristo é pregado no Evangelho, ele se faz presente. Quando você rejeita o Evangelho pregado, genuinamente pregado, você não está rejeitando a mensagem de Mário, de Gabriel, de quem quer que seja. Você está rejeitando o próprio Senhor do Universo. Eu não aceito o meu testemunho. Versículo 35. E agora Jesus vai relembrar. Eles gostam tanto de testemunho humano, vocês só aceitam testemunho humano. Agora eu vou relembrar o que é que vocês fizeram com João, com minha testemunha. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ele era uma lâmpada, ele não era a luz. Já deixei claro que eu sou a luz do mundo. Eu já deixei claro que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu sou a luz. Eu tenho luz em mim mesmo. Mas João, ele era uma lâmpada. Ele ardia, ele iluminava ali aquele meio onde ele estava presente. E vocês ainda quiseram de fato se alegrar. Vocês se alegraram em João. Muitos foram batizados por João. Batismo de arrependimento. Muitos ouviram os testemunhos de João, a pregação de João, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Muitos ouviram. Mas quando João começou a denunciar, quando João começou a tocar na ferida deles, raça de víboras, logo João foi rejeitado. Ele era uma lâmpada que iluminava. Mas quando ele começou a tocar na ferida, vocês logo o abandonaram. Está aí minha testemunha. Ele falou de mim o tempo todo. João Batista. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo na igreja? Tem gente que se converte, ou supostamente se converte, está na igreja, aquele fogo, e quer participar de tudo, e quer tocar, e quer pregar. Passam-se poucos meses, quando começam a ouvir aquela coisa aparentemente repetitiva: você é um pecador, você tem que melhorar, porque essa é a mensagem do Evangelho o tempo todo, você tem que melhorar até morrer. Cansam logo da mensagem. E daqui a pouco estão vivendo caminhos bizarros, malucos, que a gente olha, rapaz, era aquela pessoa mesmo, tem certeza que era aquela pessoa. Quantas e quantas vezes, quem aqui já é de igreja há muito tempo, quem aqui é cristão há muito tempo, não experimentou, não viu isso? As pessoas em um dia estavam num grande fervor, momentos depois, quando tiveram a ferida tocada pelo Evangelho, porque o Evangelho espreme a sua ferida e mostra: você é pecador. E se a mensagem que vocês têm ouvido por aí não tem espremido os pecados de vocês, as feridas, para vocês sentirem dor, vocês estão ouvindo a mensagem errada. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho é para mostrar que há só um pelo qual importa que sejamos salvos. E nós devemos nos afeiçoar a Ele até o dia da nossa morte. Muita gente, muitas e muitas pessoas experimentaram ali a comunhão da igreja, a palavra, o batismo, os sacramentos, a ceia. Muita gente ouviu palavras belíssimas, desfrutou de momentos de comunhão. E momentos seguintes, momentos depois, pareciam outras pessoas. Pareciam que nunca tinham ouvido o Evangelho. Quantas pessoas? É isso que ele está dizendo. Vocês quiseram até por um tempo se alegrar na luz de João. Quão terrível, meus irmãos, é o estado
da apostasia, daqueles que receberam a palavra e deliberadamente rejeitaram. E Cristo está dizendo isso para aqueles homens: vocês têm a palavra, vocês julgam ter nela a vida eterna. Isso que ele vai dizer daqui a pouco. Mas vocês já rejeitaram o Senhor dessa palavra há muito tempo. Eu não aceito humano testemunho. Mas está aqui, João Batista testemunhou a meu respeito. Ele era a lâmpada que ardia. E ele deixou claro: eu não sou Cristo. Eu vim antes dele, mas ele é antes de mim, porque ele é Deus eterno. João Batista deixou muito claro. Vocês querem testemunho? Primeiro testemunho de João Batista. Segundo ponto que eu quero tratar nesta noite com vocês, meus irmãos, é o testemunho do Pai. Testemunho de Deus Pai. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Meu testemunho é muito maior do que João Batista. O testemunho dele é verdadeiro. Ele veio para preparar o caminho, o meu caminho. Mas as obras que o Pai me confiou para fazer, essas são muito maiores. Essas dão testemunho ao meu respeito, porque só pode fazer essas coisas se Deus estiver com ele. Só quem pode fazer essas coisas é a pessoa que Deus estiver com ela. As obras que eu faço dão testemunho ao meu respeito. Até então, João descreveu apenas 3 sinais. Mas ele em algum momento disse que Cristo fez muitos, incontáveis, que não ia caber nos livros. Até então, Cristo já tinha transformado água em vinho, até esse momento. Cristo já tinha curado o filho do oficial à distância. Disse: vai, teu filho vive. 30 quilômetros de distância. Sabia nem quem era o menino, nunca tinha nem visto. Sabia porque é Deus, mas humanamente falando, nunca tinha visto. Ele tinha acabado de fazer o paralítico andar, que foi o que gerou toda essa discussão. As obras que eu faço testificam a meu respeito de que o Pai me enviou e eu tenho feito as suas obras. Vocês querem testemunho? Já deu João Batista. Agora me apontem outro que faz isso que eu faço. Vocês sabem que para fazer isso é evidente que tem que ter vindo de Deus. Me apontem outro que não veio de Deus e fez essas coisas. Que transformou água em vinho, que curou o paralítico, que curou o homem que estava distante à beira da morte, que fez um morto ressuscitar, que andou pelas águas, que multiplicou pães e peixes, e mostre outro que faz essas coisas. Senão que é evidente que esses sinais revelam que Ele é Deus. Seus sinais revelam que Ele é Deus, que Ele tem domínio sobre a vida, sobre a morte, que Ele tem domínio sobre os elementos da criação, que Ele transforma um elemento em outro, que Ele multiplica elementos, porque Ele é Deus e tem todo o poder. As minhas obras claramente têm dado testemunho de quem eu sou. Qualquer um, conscientemente, ao ver Cristo fazendo aquilo, não precisaria mais de testemunho nenhum. Ele olharia o Senhor fazendo aquela obra e diria: é Deus, pois só Deus pode fazer isso. Não precisaria de uma palavra. Versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. O Pai que me enviou, este tem dado testemunho de mim. Quando o Pai tem dado testemunho dele? De várias formas. Ao aprovar os sinais, os milagres. Mas mais que isso, audivelmente, Deus falou. A gente tem 3 passagens nos evangelhos sinóticos relatando a mesma cena, escrita pelos escritores diferentes, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos abrir só um, as outras são semelhantes. Mateus capítulo 3, versículo 17.
Mateus 3,17. Vou ler 16 e 17. Versículo 16 diz: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. De fato, apesar de verdadeiro, o testemunho de João Batista era muito pequeno. Porque quem testemunha de Cristo são as suas próprias obras e o próprio Deus, o próprio Pai. O próprio Pai testifica: Este é o meu Filho amado, em quem tem prazer. Então é fundamental que nós nos afeiçoemos a Cristo, nós nos moldemos a Ele. Poderia perguntar aqui: será que Deus tem prazer na nossa vida? Deus olha para Mário, para Luane, para Otton, cada um aqui. Será que ele fala: eu tenho prazer? Meus irmãos, a gente só consegue agradar a Deus se nós estivermos em Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai tem dado testemunho no Filho. E ele deixa bem claro: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. De fato, eles não podiam ver, porque Deus é Espírito. Eles também não ouviram a voz do Senhor. Mas eles tinham outra forma de ouvir, não audivelmente. Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vocês dizem que creem na palavra, creem na Escritura, vivem numa rede de legalismo, de regras e mais regras que vocês mesmos estão criando. Vocês dizem crer nessa Escritura, mas vocês não creem. Porque quem escreveu, porque o autor da palavra é o próprio Deus. E Ele tem testificado a respeito de mim. Se vocês crescem o que vocês leram, vocês creriam em mim. É isso que ele está dizendo. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem a Deus. Que vocês criam tanta regra dizendo que é assim que Ele quer, mas vocês não conhecem a Deus. Nem creem de fato na sua palavra. Isso era muito forte para ser dito para um fariseu. Aquilo ali era a vida deles. Terceiro ponto e último da noite. O quarto testemunho que Cristo vai trazer. A quarta testemunha que testifica a respeito de quem Ele é, da sua obra. As Escrituras. Versículo 39. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês estudam constantemente, abrem as Escrituras, leem, se debruçam sobre elas, porque vocês julgam que a vida eterna depende disso. Vocês julgam que de fato depende disso. Em algum aspecto estavam certos, porque nós vimos que é assim que Deus se revela para a redenção. É através da sua palavra, da Escritura, que Ele foi servido em escrevê-la por autores diferentes, mas inspirando todos eles. Vocês fazem isso porque é assim que vocês consideram que vão ter vida eterna. Só que eles examinavam com legalismo, eles examinavam com hipocrisia. E outros textos dizem que eles gostavam de ser vistos nas praças, orando em voz alta, usavam vestes esvoaçantes, vestes talares, oravam no templo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, pecador. Eles faziam questão de fazer essas coisas, porque eles eram hipócritas. E a palavra hipócrita, meu irmão, no grego usado na Escritura, significa ator. Eles eram atores, eles atuavam. Atuar é quando você quer
aparenta ser o que você não é. Como um teatro, uma novela, um filme. Esse é o significado de hipócrita no grego. Eles atuavam. Quando eles liam a Escritura, eles liam do mesmo modo, com legalismo. Eles queriam ter preceitos para viver, mas eles não queriam ter compromisso com o Senhor da Escritura. Eles queriam ter domínio, a manipulação dela, mas não queriam se submeter ao Senhor que fez escrever toda ela. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam em mim. E o que Cristo está dizendo? Parece que vocês nunca leram a Escritura. Porque do começo ao fim, ainda não existia Novo Testamento, meus irmãos. Não é só o Antigo Testamento, até Malaquias. As leis, o Pentateuco e os profetas. E os livros históricos, poéticos. Vocês parecem que nunca leram. Vocês dizem que tem prazer na lei de Deus. Mas se vocês tivessem de fato lido, vocês teriam observado que ela testifica de mim, do começo ao fim. Vocês examinam, julgando que tem nela a vida eterna, mas vocês não conheceram o Senhor dessa palavra. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Elas falam de mim o tempo todo. As Escrituras dão testemunho de mim o tempo todo. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Nós vimos quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, que ele sacrificou aquele animal. Nós vimos que Abel fez o mesmo para oferecer a Deus. E já simbolizava Cristo, o verdadeiro Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Nós vimos mais na frente, quando o povo foi cativo no Egito, que Deus deu a 10ª praga para matar os primogênitos dos egípcios. Deus instituiu a Páscoa, que cada um tinha que imolar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, para que ele não entrasse e não matasse os primogênitos. E aquele cordeiro simbolizava Cristo. E mais na frente Deus entrega a lei, e as ofertas para os pecados eram sangue derramado constantemente. O sangue de um inocente sendo derramado pelo sangue do pecador. E vemos os profetas falando o tempo todo. Nós vemos profetas como Isaías, no capítulo 53, que deixa muito claro Isaías descrevendo a obra de Cristo, quando ele se entrega na cruz, quando ele leva sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. E do começo ao fim vemos a Escritura falando do Salvador. Mas o judeu, ele queria um Messias que libertasse ele politicamente, libertasse ele do Império Romano. Eles queriam um Deus da forma como eles queriam pintar esse Deus. Eles queriam um Senhor da forma como eles queriam. Eles queriam moldar o seu próprio Deus. O nome disso é idolatria. Eles eram idólatras. Podiam não mais construir bezerros de ouro, aquele povo ali em Jerusalém, mas eles eram idólatras. Contudo, não quereis vir a mim para teres a vida eterna. As Escrituras falam de mim. Elas são a minha testemunha. Desde sempre elas falaram de mim. Eu estava na criação. O que ele está dizendo? Vocês são rebeldes. Vocês têm isso aqui, ó, vocês não estão nem aí para isso aqui. Com tantas igrejas. Com tantas igrejas. Com a própria igreja católica faz. Colocando a palavra do Papa em superioridade em detrimento da Escritura. Colocando as tradições em superioridade quando comparadas com as Escrituras. Ou tantas outras igrejas que as pessoas usam a Bíblia embaixo do braço, mas quando você vai conversar, todas as suas crenças, tudo aquilo que eles pensam, são baseados em: é assim que meu pastor quer.
Ou é assim que um grande nome, fulano de tal, diz que tem que ser assim? Terrível. Terrível. As escrituras que eles diziam tanto crer, testificavam o tempo todo de Cristo. E eles não enxergavam. Versículos 41 e 42. 41 ele diz: eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. É interessante que quando Cristo fala isso, parece que sai um pouco do contexto. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Porque eles queriam um Messias que eles fossem idolatrar de fato. E Cristo ele não vem abrindo brechas para isso. Eles queriam um Messias que viesse acabar com o Império Romano que tinha dominado Israel. E Cristo ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em libertar o homem dos seus pecados, suas iniquidades. Ele está preocupado em reconciliar Deus com os homens. E ele está dizendo: olha, eu não aceito a glória que vem dos homens. Não quero essas glórias que vocês estão dispostos a dar. Idolatria. Versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha como é forte. Olha, vocês são vistos por todos. Vocês andam como superiores, mas vocês não têm o amor de Deus. Vocês não conheceram a verdade do Evangelho. Vocês não conheceram o Deus da Escritura que vocês dizem amar. 43 e 44 diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E agora Cristo está afirmando: eu vim em nome de meu Pai. Já provei, já trouxe as testemunhas que vocês queriam. João Batista, as minhas obras que eu faço, o Pai e as Escrituras. Trouxe 4 testemunhas, bem mais do que o que a lei exige, para mostrar que eu e o Pai somos um. Eu vim em nome do meu Pai. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês não vão me receber, mas vão receber. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. 44, perdão. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? A vida deles de fato era essa. Uma vida de hipocrisia, uma vida de atuação. E eles eram constantemente reforçados a serem idolatrados pelas pessoas, porque supostamente tinham um padrão de santidade maior. E a vida deles era baseada nisso. A vida deles era totalmente baseada nisso. Como é que vocês podem crer se a vida de vocês é receber glórias uns dos outros, aceitando glórias dos homens? A vida de fato consiste em glorificar a Deus Pai. Confissão de fé, Catecismo Maior, também do Westminster, nos ensina, baseados na Escritura que nos ensina, que o homem foi criado para glorificar a Deus, para se alegrar nele, para se alegrar nas suas obras, para se alegrar em toda a sua criação, nas bondades desse Deus. Mas aqueles homens, eles buscavam a própria glória. Eles não conheceram Deus da Escritura. Versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. E aqueles homens, eles tinham orgulho, eles diziam que tinham Moisés como mestre. Moisés é o nosso mestre. Minha confiança está no que Moisés disse. De fato, Moisés entregou o Pentateuco. Moisés era muito querido, porém Moisés passou a ser idolatrado. Eles tinham confiança em Moisés. O que Moisés disse é verdade. Porém, o que Moisés escreveu falando de Cristo. Quando Moisés escreve a 10ª praga do Êxodo, que os homens iam
sacrificar aquele cordeiro, para passar o sangue nos umbrais da porta. Ele estava falando Cristo, o verdadeiro libertador, que ia libertar eles muito mais do que a escravidão física, mas ia libertá-los da escravidão do pecado, com o seu sangue que ele ia derramar. As Escrituras falavam o tempo todo de Cristo. E Cristo agora está olhando para aqueles homens e está dizendo: vocês confiam em Moisés? Vocês estão achando que Moisés está falando isso que você está dizendo? Não sou eu que vos acusarei perante o Pai. O próprio Moisés é quem vos acusa. Porque tudo que ele escreveu, ele testificou a meu respeito. Ele testificou de mim. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E agora olha que forte que ele está dizendo para aqueles homens: vocês não creem no que Moisés escreveu. Vocês acham que vocês creem, mas vocês não creem no que ele escreveu, que ele falou de mim. Se vocês não creem de fato no que ele escreveu, como é que vocês vão crer no que eu estou dizendo? Mas eu estou dizendo isso para que vocês sejam salvos. Porque tiveram João Batista, o último profeta, que deu testemunho de mim. Vocês têm as minhas obras que dão testemunho de mim. Vocês têm o Pai que dá testemunho de mim. E a própria Escritura que vocês dizem tanto amar dá testemunho de mim. Qual a desculpa agora? Qual a desculpa para não reconhecer que eu e o Pai somos um? De fato, meus irmãos, para nós sermos salvos, para que a salvação nos alcance, devemos crer verdadeiramente em Jesus Cristo e na sua obra. Tudo dá testemunho dele. A criação testemunha desse Deus. E o próprio Deus testemunha do Filho. De fato, só a salvação em Cristo. E a única coisa que é requerida de nós é crer. Nenhuma religiosidade como a desses homens, com a de Caim, que quis oferecer o sacrifício que ele julgava que era o que ele queria, o certo. Nenhuma religiosidade pautada na vontade humana pode te livrar da condenação. Nenhuma religiosidade pautada nos achismos, nenhuma religiosidade, nenhuma religião destituída de Cristo, separada de Cristo, pode te conduzir à salvação. Isso que você precisa crer. E só assim você vai ser verdadeiramente salvo da ira. Amém. Vamos orar? Santo Deus, e depois se coloca aí. Santo Deus, nosso Pai, Senhor nosso, Deus nosso, te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos ilumine, para que nós entendamos a Tua palavra, para que Teu Evangelho, Pai, entre em nossos corações, nos ilumine, nos guie e nos mostre, Pai, que só em Ti há a verdadeira vida, só em Ti há a verdadeira salvação, que só em Ti, Pai, a nossa alma tem alívio e descanso do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a buscar uma vida de santidade, ajuda-nos a viver para a Tua glória, ajuda-nos, Pai, a Te glorificar, a bendizer verdadeiramente o Santo Nome. Pois sem Ti não podemos nada, sem Ti não somos nada, Senhor. Mas contigo somos mais que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.